Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido e amado irmão, seja bem-vindo. Estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos a cada domingo os textos que a Igreja nos propõe para o nosso crescimento espiritual. E nessa liturgia de domingo, da Palavra, nós veremos que os pastores eles serão servos do rebanho e não senhores do rebanho. Por que servos? Porque se eles não servirem, aí está o fundamento do sacramento da ordem. A carta aos Hebreus vai dizer que Deus tira homens do meio dos homens para servir ao homem, para servir os homens naquilo que se refere às coisas de Deus. Então, o pastor está para servir e não ser servido. O próprio Jesus disse isso na noite de Quinta-feira Santa, quando lavou os pés dos apóstolos. Ele disse: vocês me chamam de mestre e senhor, e de fato eu sou, e eu vos dei o exemplo. Ide e fazei a mesma coisa um com os outros, lavai os pés um dos outros, ou seja, sirvam uns aos outros. A primeira leitura desse domingo é tirada de Jeremias, capítulo 23, versículo do 1 ao 6. O Senhor reclama aos pastores a sua infidelidade ao serviço de pastorear as suas ovelhas. E fazendo isso, ele questiona e questionando o método, a metodologia desses falsos pastores ou de pastores verdadeiros, mas que negligenciaram o seu pastoreio, ele faz uma promessa de enviar um pastor que verdadeiramente cuidará do rebanho. Então vamos lá, diz assim a primeira leitura: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes e não cuidaste dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. Então veja, Deus sabe que os pastores não estão cuidando como deveria cuidar, ou seja, servindo as ovelhas. Ao contrário, estão negligenciando, espantando as ovelhas do rebanho, dispersando as ovelhas. E com isso, Jesus diz que vai reclamar deles essas ações, essa malícia dos corações deles. E ele diz, versículo 3: e eu reunirei o resto das minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas, e as farei voltar aos seus campos, e elas se reproduzirão e se multiplicarão. Então ele está dizendo que vai tirar esses pastores do seu exercício, esses pastores maldosos, esses pastores corruptos, vai tirar do seu exercício, e ele mesmo vai pastorear o seu rebanho. E ele diz no versículo 4, suscitarei, Deus está dizendo, suscitarei para elas novos pastores que as pacentem, não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Então o Senhor vai afastar, vai tirar do cargo de pastor aqueles que negligenciaram o seu ministério e vai colocar novos. É por isso, meus irmãos, que na Igreja Católica os seminários estão sempre renovando os presbíteros da igreja, ou seja, os padres, os bispos da igreja estão sempre sendo renovados. Por quê? Porque o Senhor, com isso, ele tira os maus pastores e dá ao povo bons pastores. E ele continua: eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias Judá será salvo
e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Aqui, meus irmãos, nós podemos ver verdadeiramente que o novo pastor, aquele que vai pastorear o rebanho, aquele que vai dar vida ao rebanho, é o próprio Cristo. São João, no capítulo 10, você depois lê aí, vai mostrar Jesus, ele mesmo se intitulando: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E elas ouvem a minha voz, e reconhecendo a minha voz, elas vêm até mim. E na segunda leitura, São Paulo vai mostrar que o nome Senhor, nossa justiça, que Jesus recebe, São Paulo vai mostrar que ele não, esse nome não é só um título, mas ele de fato exerce isso. Ele exerce a justiça de Deus para com o rebanho de Deus e reúne novamente esse rebanho diante do Senhor. Veja o que diz Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 13 ao 18, segunda leitura de hoje. Irmãos, agora em Jesus Cristo, vós que outrora estavas longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele, que de fato é nossa paz, veja, Senhor, nossa justiça. Então, ele que de fato é nossa paz, do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Então, ele faz de novo justiça perante o seu Pai, perante Deus, e nos introduz de novo no seu rebanho. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estavas longe, como ovelhas desgarradas, como o Evangelho vai nos mostrar hoje, e a paz aos que estavam próximos. É graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Então, Jesus é aquele que vem estabelecer a justiça por conta dos maus pastores que dispersava as ovelhas, e Jesus assume o seu pastoreio. Veja no Evangelho de hoje o que é dito. Marcos 6, do 30 ao 34. Vai dizer o seguinte: naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Depois que eles fizeram uma missão evangelizadora, uma missão evangelística, eles voltaram para Jesus, se reuniram com Jesus, começaram a contar para Jesus tudo o que eles tinham feito e ensinado. Jesus, lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Veja, o povo estava sedento, o rebanho estava sedento. E os pastores, os 12 pastores estabelecidos por Jesus, que depois os seus sucessores, na pessoa dos bispos, vai pastorear a igreja, eles estavam tão sobrecarregados com o rebanho que estava sendo ajuntado, arrebanhado, que eles não tinham tempo nem para comer. E Jesus continua, versículo 32. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Veja, foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Quando eles chegam lá, eles têm uma surpresa. Não Jesus, porque Jesus sabia da condição do seu povo, da dispersão que estava o seu povo, da fome e da sede que o rebanho tinha. Mas os apóstolos tiveram com certeza uma surpresa. Veja o que é dito, versículo 33. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles, onde eles iam, um lugar deserto para descansar, para comer. E o povo vendo que, o povo vendo que eles tinham saído de lá, eles correram a pé, foram para a margem do lago, antes mesmo que eles chegassem lá. E quando chegaram, veja a surpresa. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão,
porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Então veja, Jesus viu que eles eram como ovelhas sem pastor. E Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. Meus irmãos, no capítulo 10 de São João, Jesus ele mostra que ele é o bom pastor. E no capítulo 21 de São João, Jesus que é o bom pastor, veja o que acontece. São João 21, versículo 15, é dito o seguinte, depois da ressurreição já, né? Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, o filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: o quê? Apacenta os meus cordeiros. Se uma só vez não é suficiente para você crer que Jesus deixa o seu pastoreio nas mãos de Pedro, ou pelo menos faz as vezes de pastor através de São Pedro, se uma vez não é o suficiente, veja o que ele diz no versículo 16. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez, versículo 17, Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus é o pastor supremo, sim, mas hoje ele exerce o seu pastoreio por meio do Papa, por meio dos bispos sucessores dos apóstolos. O Papa, sucessor de Pedro, os bispos sucessor dos apóstolos. Então, se você está numa igreja que não tem a sucessão apostólica, que não tem Pedro, ou seu sucessor, melhor dizendo, como pastor supremo do rebanho, você, infelizmente, ainda é uma ovelha que está em outro aprisco. Jesus vai dizer, São João 10, eu tenho muitas ovelhas que estão em outros apriscos. É preciso que eles escutem a minha voz para que voltem para o meu rebanho, para que haja um só rebanho e um só pastor. Deus abençoe você. Viva Cristo Rei, nosso Supremo Pastor. Viva São Pedro. Viva o Papa. Salve Roma. E dá uma curtida no vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilhe esse conteúdo e vamos evangelizar. Deus abençoe.